E assim nos diz a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes, cujo olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Até aqui a palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Deus Santo, Pai querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, nós queremos clamar mais uma vez a Tua presença, Pai. Nós já ouvimos Sua palavra, já oramos, já cantamos cânticos a Ti, Deus. E nesse momento, Pai, a nossa oração, que o Senhor possa falar conosco através desse texto, Pai, da carta aos Gálatas, e que sejamos ensinados, ó Pai, nessa noite, algo que venha da parte do Senhor. Fala o coração da Tua igreja, Pai. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. No ano de 2010, aconteceu um fato que chamou a atenção de boa parte da população mundial. Um acontecimento no Chile, um acidente em uma mina de extração mineral, onde caiu ali boa parte da entrada do túnel e 33 mineiros ficaram presos dentro daquela caverna a mais ou menos 700 metros de profundidade. Por muitos dias, eles tentavam alguma solução para tentar encontrar aquelas pessoas. Não sabiam como eles estavam, se estavam bem, se tinham morrido, soterrados. Não havia notícia, nem forma de comunicação com quem estava lá embaixo. De igual forma, quem estava lá embaixo não tinha a menor sensação do que acontecia lá fora. E aí, muitas pessoas, governos, empresas, tentaram de todas as formas buscar uma solução. Os melhores engenheiros foram chamados para tentar, de alguma forma, escavar para que pudesse chegar até eles. Depois do 17º dia, eles conseguiram uma pequena perfuração, entrar com uma pequena cápsula em busca de algum resultado. E aí teve um retorno. Num pequeno papelzinho escrito, estamos bem, os 33. Depois de 17 dias. A partir daí, eles sabiam, alguém lá em cima estava lutando pela vida deles. Da mesma forma, quem estava lá em cima tinha noção agora do que acontecia lá embaixo, nas profundezas. Mas agora a parte mais difícil. Como tirar as pessoas de lá? E eles, da mesma forma que entrou para a perfuração, para entrar a tentativa de comunicação, agora era para entrar uma cápsula, para tirar as pessoas de uma a uma. Tinha que ser algo sensível, que pudesse suportar toda aquela viagem, que pudesse tirá-los de inseguranças e que eles viessem de um a um. Novamente, um recado foi explicando como iria acontecer. E eis que chegando lá embaixo, agora um a um é retirado por aquela cápsula. Embora eles eram mineiros muito experientes, eles não tinham a opção de dar palpites, dar pitacos. O que competia a eles era entrar naquela cápsula e aceitar o resgate. E assim foi. Um a um, eles foram entrando e foram sendo retirados. Depois de algum tempo, todos são salvos, estavam lá em cima, e eles ficaram sabendo de tudo o que aconteceu para que eles fossem resgatados. De uma forma parecida com isso, é o trabalho que Deus fez por nós. Nós estamos aqui, vivendo dia após dia, sem entender muito bem o que é feito lá em cima. Quantas vezes Ele faz trabalhos extraordinários e a gente não consegue entender. Às vezes pensando que tem uma demora acontecendo, às vezes nós querendo propor a forma que seria, mas o grande fato é que nós não temos a capacidade de interferir naquilo que o Deus está fazendo para resgatar a cada um de nós.
Assim como naquele dia, eles conseguiram entrar com uma cápsula até o fundo daquela mina, um dia um plano foi concluído por Jesus, por Deus, que era o envio de Jesus. E o próprio Jesus, na conclusão do plano, morre na cruz para que houvesse ressurreição. Nós falamos sobre isso semana passada e nós tivemos a oportunidade de refletir muito sobre isso. A morte em cruz, a ressurreição de Cristo, que não era um plano B, mas era o plano de Cristo para a salvação do mundo. Deus envia Jesus, Jesus sobe aos céus, e o Espírito Santo está conosco aqui hoje para nos abençoar e ser o nosso consolador. Ocorre que o povo de Gálatas não estava entendendo isso. Assim como de vez em quando alguns de nós também não entende isso. E esse povo que viveu coisas maravilhosas, ali em Atos no capítulo 13, no capítulo 14, a história dos Gálatas é contada. Eles viveram milagres, eles viveram coisas maravilhosas. Inclusive, Atos capítulo 14 conta da cura ali em Listra, que era uma das igrejas da Galácia. Só que naquele período, eles viveram maravilhados por tudo aquilo que Deus estava fazendo. Mas logo depois, os chamados judaizantes entraram no meio daquele povo, querendo dizer a eles que eles precisavam fazer algo mais. Era necessário um complemento da parte deles. Muitas vezes, voltando às práticas judaicas. Circuncisão, lei de Moisés, sábados. E, de alguma forma, aquilo foi sendo retirado aquilo que Paulo havia ensinado. E Paulo se chateou muito com isso. Isso, em Atos 15, inclusive, tem o Concílio de Jerusalém, e esse concílio tem a função de decidir alguns entraves que existiam. Precisa circuncidar, não precisa circuncidar, como funciona isso? E ali os apóstolos foram claros. A salvação não se dá, é pela fé, é pela graça. E Efésios nos conta isso. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Essa fé, que às vezes nós esquecemos um pouco dela e tentamos dar uma ajuda para Deus, o povo da Galácia também passava por isso. E Paulo retorna até eles ali, para que eles pudessem, de uma vez por todas, entender que não era somente esquecer um pouco do que Paulo ensinava. Quando a gente esquece um pouco do Evangelho, a gente está, na verdade, negando o próprio Evangelho. E o ensino que Paulo traz aos Gálatas, logo a partir do capítulo número 1, é fortalecendo o apostolado de Paulo. É fortalecendo a mensagem que Paulo trazia para eles. Capítulos 1 e capítulo 2, Paulo trata sobre isso. No capítulo 3, agora Paulo, de uma forma até um pouco dura, Gálatas insensatos. Paulo confronta eles agora, trabalhando com uma questão sobre fé, sobre crer realmente naquilo que Deus tinha feito por eles. Como o próprio texto diz, eles que viram como que o Cristo crucificado, agora abandonavam aquilo para dar vazão a outras coisas. E aí Paulo traz um ensino que ele divide em 3 partes. E a partir desse ensino de Paulo, nós vamos aprender nessa noite que a vida cristã, ela começa, ela continua e ela se completa pela fé. A vida cristã, ela começa, ela continua e ela se completa pela fé. E o que o texto nos mostra sobre isso? Logo nos versículos número 1 e versículo 2, Paulo fala: quem vos fascinou a vós outros? Perceba que Paulo, ele trata que o início não é por uma ilusão, não é por um fascínio, é pela fé e a fé em Cristo. Quando ele fala de insensatos, isso aqui não é um termo ofensivo, não é algo de arrogância contra eles. Era apenas mostrando que eles haviam perdido a percepção espiritual que eles tinham. Eles viram algo acontecer, eles creram naquilo, eles vivenciaram aquilo, mas de alguma forma, eles foram sendo enfeitiçados. E o que seria esse feitiço? É uma sedução. Eles foram seduzidos por uma doutrina diferente, foram seduzidos por coisas mais atrativas. Algo similar, inclusive, que acontece em nossos dias. Quantas vezes, até mesmo no campo religioso, ou principalmente no campo religioso, nós somos seduzidos por doutrinas, por facilidades, por propostas.
Se você quer ver um exemplo, é muito fácil atrair jovens, adolescentes, para uma proposta de um evangelho mais doce, mais macio. Mas quando eu amacio um pouco o evangelho, quando eu torno ele mais atrativo, muitas vezes eu estou distorcendo o evangelho. E essa atração que é feita, cada vez mais tira as pessoas de perto do evangelho. Essa fascinação enganosa, isso que tira a essência do que ela às vezes muda um pouco o conceito de quem de fato é Jesus Cristo. Quando eu quero decidir, quando eu quero opinar, quando eu quero alterar, quando eu quero inovar, eu estou tirando aquilo que é o conceito bíblico para colocar aquilo de acordo com o que eu penso ser melhor, com as minhas vontades, com tradições que são contrárias àquilo que a própria palavra diz. A cruz, ela não foi pregada de forma vazia para eles. A mensagem foi verdadeira. Eles não estavam errando por falta de luz. Eles erravam conhecendo a luz. E às vezes, quando nós abandonamos o evangelho, normalmente começa com uma tentativa de acrescentar algum mérito ou evolução àquilo que é feito. Quando eu tento completar o evangelho, eu não estou melhorando o evangelho, mas eu estou negando o próprio evangelho. Precisamos estar vigilantes quanto a isso. O Espírito foi recebido pela fé, e não por mérito deles. Ele faz uma perguntinha no versículo 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É importante entender que antes de chegar a notícia para eles de circuncisão, antes de chegar para eles até mesmo a formação da igreja, eles começaram já a ver o que Deus fazia. Eu queria chamar a atenção dos irmãos esta noite, que muitas vezes nós nos maravilhamos com Cristo no início da caminhada, nós nos apaixonamos por Cristo, e no meio do caminho nós queremos dar algumas forças para Cristo. E quando eu quero ajudar Cristo, diferente daquilo que o próprio Cristo propõe fazer, eu não estou ajudando, como eu disse, eu estou pervertendo aquilo que é o Evangelho. Então eu queria que a gente pudesse entender que nós começamos pela fé, e não por uma fascinação, não por uma ilusão, que pudéssemos refletir o que Cristo já fez por nós, o que já vivemos por eles, o que tantas pessoas já testemunharam, grandes poderes e maravilhas. Embora nenhum de nós gosta de dar os testemunhos, porque normalmente você dá um testemunho você passou por algo difícil, né? Então ninguém quer passar por algo difícil para dar testemunho. Mas é tão maravilhoso quando a gente ouve a igreja testemunhar aquilo que Cristo fez. E o que a gente faz com o testemunho? Ele não é uma mera lembrança para cada um de nós, mas ele é uma confirmação de que Cristo ainda permanece vivo e operando. Eu sei que muitas vezes as pessoas se chateiam com situações que acontecem na própria igreja. Mas, irmãos, as pessoas erram. Mas existe uma promessa de Cristo. E essa promessa, ela é viva e ela é eficaz. Se nós começamos pela fé, é importante, então, continuar pela fé. E esse é o segundo ponto que eu queria que a gente pudesse pensar nessa noite. Se nós começamos pela fé, é necessário continuar também pela fé. E se começamos pela fé, não por ilusão, nós continuamos pela fé e não pela carne. Quando Paulo fala sobre carne, ele não quer dizer propriamente nosso corpo físico. Ele fala da nossa natureza caída, daquilo que nós somos em essência. Quando nós agimos pela carne, é porque nós queremos fazer algo com as nossas próprias forças. E aí nos versículos de número 3 a 5, Paulo fala um pouco sobre isso. E logo no versículo 3, ele já começa dizendo: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Perceba que novamente ele traz aqui a palavra insensato. E por que isso? Paulo quer de fato tocar na ferida deles. Paulo quer de fato chamar a atenção deles que algo muito sério está acontecendo. Aquele Paulo que escreveu Filipenses, naquela alegria, aquele Paulo feliz em várias cartas, o Paulo pastor de Romanos, aqui é um Paulo duro, insensatos.
Não façam isso. Vocês começaram tão bem. Por que na hora de continuar a caminhada agora, nós vamos caminhar pela carne? Existia aqui uma incoerência espiritual. Essa incoerência quando ele fala, se vocês começaram no Espírito, vocês querem continuar na carne? Ou seja, vocês começaram com Deus, agora quer continuar por conta própria? Mais uma vez, sejamos honestos. Quantas vezes nós tentamos continuar por nossa conta? E quando dá errado, a gente procura Deus. Aquele famoso exemplo que é dado sempre, mas que é verdade. Nós tentamos. E quando não dá certo, nós lembramos que a oração nunca falha. E a gente vai por último na oração, sendo que ela deveria ser a primeira, nossas armas. O perigo desse afastamento um pouco da oração e do poder da fé não é uma sensação apenas de eu estou afastando um pouco. É que, na verdade, é um exemplo que nem sempre a gente confia tanto como a gente fala que confia. É muito fácil dizer que os Gálatas estavam errados. Mas quando é com nós, às vezes a gente afasta e a gente progressivamente vai dando razão para a nossa autossuficiência. Eu consegui, eu fiz, o meu método deu certo. E nós confiamos, até mesmo na nossa oração. A nossa oração, que deveria ser uma oração de dependência, ela se transforma às vezes em uma oração de autossuficiência. Porque eu oro, porque eu busco, porque eu faço, porque eu sou fiel. E às vezes nós deixamos de confiar naquilo que realmente o Senhor faz por cada um de nós. Perceba que nos esforçar na caminhada da fé não é errado. Nos esforçar na busca ao Senhor não é errado. O problema é quando eu exalto o meu esforço. E aí, mesmo sem perceber, passa aquilo que eu faço tornar aquilo que é certo. Nós participamos há pouco de uma campanha de jejum e de oração. A campanha por si só, ela é maravilhosa. E o grande poder dela é nos aproximar de Deus. Nós não confiamos na campanha sendo que ela vai fazer. O que faz é a igreja que está em momentos de intimidade e em momentos de busca. E quando nós buscamos, e buscamos muito, há dois riscos que nós podemos correr. O primeiro deles é um orgulho muito grande. Eu consegui. Eu orei, eu fiz, e Deus atendeu, e eu estou aqui firme. Isso cria em nós uma altivez muito grande. E ao segundo oposto, por que eu fiz e deu errado? Por que eu fiz e Deus não atendeu? Por que eu fiz e Deus respondeu? Onde foi que eu errei? Quantas vezes nós perguntamos, na nossa relação com Deus, qual foi o erro que eu cometi? Talvez o grande erro é justamente entender o nosso eu nesse processo. O processo é de intimidade. O processo é de dependência. O processo é de entrega. Por quê? Porque quem faz é o próprio Deus. Não é por esforço. Não é por mérito. Se fosse por esforço, eu estaria conquistando algumas coisas. E eu não conquisto. O máximo que acontece é a minha intimidade com o Senhor ser aumentada. E, querido, isso não é prêmio de consolação. Isso é a grande maravilha. Quando a intimidade com o Senhor acontece, é sinal que estamos próximos do Deus. O Evangelho não é a porta de entrada de uma vida cristã. Ele é o caminho. E Cristo disse isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Às vezes nós tentamos viver como se não dependêssemos de Deus. E muitas vezes vivemos no dia a dia como se o próprio Deus não estivesse presente em nossos dias. Perceba o grande risco que há quando há esse pequeno afastamento. Não é pela carne, é pela fé. Então, se nós começamos pela fé, nós continuamos pela fé e nós vamos também completar pela fé. Segundo a promessa
que nos foi entregue. Perceba que até aqui, Paulo estava tocando na ferida deles. Paulo dizia, vocês começaram no Espírito, vocês estão continuando na carne, terá sido em vão tudo aquilo que vocês fizeram. No versículo 5, ele fala ainda, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E ele traz isso daqui para uma ponte do versículo 6. Porque os judaizantes, eles criam muito naquilo que Abraão fez. E agora, Paulo traz exatamente o exemplo de Abraão para provar o contrário. Versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. É o caso de Abraão. A promessa. Abraão, ele foi justificado por Deus muito antes da lei. Abraão foi justificado antes da circuncisão. Então, se Abraão, antes da lei, antes da circuncisão, ele já era o pai da fé, é a grande prova que a relação com Deus é pela fé e não por obras. E aí, irmãos, muitas denominações, evangélicas inclusive, você perdeu a salvação, você não consegue mais caminhar por esse caminho. Esses textos nos ensinam sobre a justificação pela fé. Pela fé nós somos justificados. E esse versículo, que remete a Gênesis capítulo 15, versículo 6, traz exatamente essa noção para nós. É pela fé. Abraão fez o quê? Creu. Isto lhe foi imputado para a justiça. São 3 palavras muito importantes aqui. Crer. Esse é o primeiro princípio. O segundo, ser imputado a ele. Imputado é um termo legal que fala que ele foi creditado na conta. E a justiça de Deus é ser aceito por Deus. Ou seja, Abraão, ele foi salvo por quê? Ele foi salvo porque ele creu em Deus. O que ele fez? Qual foi seus méritos? Crer em Deus. Parece simples, mas por que a gente distorce então? Por que a gente coloca regras? Por que a gente coloca obstáculos? Por que a gente coloca tanto esforço? Hoje eu ganhei, amanhã eu perdi. Eu ganhei o quê? Eu perdi o quê? O que eu fiz? Mas o que ele fez? Foi ele que fez. Foi ele que foi enviado. Ele que sofreu. Ele que levou sobre si os nossos pecados. Ele que sofreu e se entregou. Isaías já falava sobre isso, não foi uma obra do acaso. E aí ele vem, ele se entrega, ele é morto, ele é crucificado. Mas ele vive. Ele ressuscita. Ele está com os seus. Ele foi elevado aos céus. E a partir dele, todos que estavam com ele foram modificados. Olha o Pedro de antes e o Pedro de depois. O que mudou em Pedro? Agora ele cria de fato. O que aconteceu com o povo? O povo agora cria de fato. E nós, queridos? É necessário que possamos também crer de fato. A fé, ela sempre foi o caminho. A promessa, ela veio antes da lei. O que começa pela fé, obrigatoriamente tem que terminar pela fé. No meio do caminho, novamente digo, há nossos esforços, há nossa participação em muitas situações. Isso não é em relação à salvação. A salvação, ela não depende dos nossos esforços. Ela não depende de práticas, ela não depende de atos. Mas eu queria te fazer algumas perguntas. Tem algo que você possa fazer ainda para te tornar mais salvo? Tem algo que você possa fazer para fazer o sacrifício de Cristo valer a pena? Se você listou alguma coisa, talvez você não entendeu o que eu disse até agora. Não há nada que possamos fazer, porque não existe mais salvo e nem menos salvo. Existe aquele que é salvo mediante a morte
e o sangue de Cristo. A nossa parte é crer no Senhor e confessá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Obviamente, como Tiago nos explica, a nossa fé nos levará a fazer coisas que são resultado da fé que nós temos. A nossa fé nos leva a ter atitudes de cristãos, atitudes de servos, atitudes semelhantes a Cristo, porque nós somos os pequenos cristos, não porque nós temos que fazer para conquistar algo. E eu gostaria de concluir fazendo algumas pequenas comparações. Alguns erros que os Gálatas cometeram e nós também cometemos de vez em quando, e a gente não vai passar a cometer mais em nome de Jesus. Primeira questão, quando há o chamado inicial, aquele primeiro contato, ele vem pela fé. Os Gálatas creram nisso. E nós também cremos nisso. Nós temos nessa noite alguns visitantes. Eu não sei qual o motivo que vocês vieram aqui pela primeira vez. Embora eu acho que, não sei se alguém aqui é pela primeira vez. Mas, mesmo sem entender, a nossa primeira vez já é um grande passo de fé. O que faz uma pessoa entrar numa igreja pela primeira vez? Se não um grande passo de fé. Eu vou lá. Eu ouvi dizer, alguém disse, eu estou ouvindo algo, eu vou lá. É Cristo quem opera em nós o querer e o realizar. O próprio Paulo disse isso também. Então, o nosso início, ele é pela fé. Mas o problema é que a continuação, repito, de muitas igrejas, inclusive hoje em dia, ainda é pelo esforço próprio. Eu preciso conquistar, eu preciso conquistar. Nós precisamos aprender a depender de Cristo. Nós não conquistamos, nós dependemos dele. Nós andamos em sua dependência. Ainda remetendo à campanha de jejum e oração. Quando nós participamos disso, nós estamos nos entregando num momento de dependência a Deus. Quando nós oramos a Deus, é um ato de dependência a Deus. Quando os irmãos que vão até o hospital oram, eles sabem que eles não podem fazer nada, mas eles dependem de Deus. E na dependência de Deus, oram para que o próprio Deus possa mover em corações. Quando eu oro pela conversão de pessoas, é porque eu sei que Deus pode mudar o coração de algumas pessoas. Quando eu oro pela conversão de familiares, é porque eu creio que Deus pode mudar o coração de familiares. Mas nós não podemos entender que eu continuo pela carne, que eu continuo por esforço. O nosso exercício é continuar na dependência de Deus, crendo que Ele pode fazer. Por quanto tempo? Não sei. Lembra dos mineiros presos na mina? Eles ficaram 17 dias. Isso é muito ou é pouco? Isso foi o suficiente para que tudo pudesse ser realizado. Talvez poderia estar lá embaixo reclamando: ninguém vai tirar nós daqui, não. Acabou a comida. Acabou a água. E quem está lá em cima, se esforçando, tratando, fazendo. No caso de Cristo, não há esse esforço mais. Esse esforço acontecia quando se matava cordeiros, fazia holocaustos. Mas o cordeiro foi morto. E o cordeiro venceu a morte. Depende de nós agora depender. E isso nos traz o quê? Nos traz segurança. Porque quando eu vivo tentando conquistar a cada dia, eu tenho uma insegurança. Como vai ser no final? Serei aceito ou não? Vou para o céu ou não? Se eu creio na morte, na cruz, para me salvar, eu creio que está consumado. E isso não nos traz uma carta branca para pecar e viver à vontade. Pelo contrário, nos traz uma segurança para caminhar dia após dia. Porque aquele que fez todas as coisas, ele me espera. Na cruz, ele disse: Tetelestai, está consumado. Foi feito. E agora, ele nos espera. E haverá um dia que ele voltará para buscar a igreja dele.
Porque a vida cristã, ela começa, ela continua e ela termina pela fé. E se nós vamos perseverar firmes, dia após dia, até o dia que ele vier voltar para buscar a igreja dele. Que Deus abençoe a todos.